Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma live. E no vídeo de hoje nós vamos falar de razões por que a arte abstrata é uma das técnicas mais rentáveis que existe, o que torna a arte abstrata um dos estilos mais rentáveis comparado com outros estilos de pintura. Isso para você sair do absoluto zero, pintar os seus próprios quadros abstratos, faturar 3 mil todo mês e ainda pintando 2 horas por dia. Então vamos lá, né? Por que eu cheguei a essa conclusão? O que está por trás disso? Os fundamentos, realmente as razões para a gente entender melhor essa técnica e também as suas implicações, né? Então vamos lá. Antes de mais nada, saiba que, além desse aspecto rentável, a arte abstrata também é ideal para quem realmente procura uma técnica para relaxar, para ter bastante esse momento de prazer, de relaxamento com a pintura. É a técnica mais relaxante de todas, eu vou explicar daqui a pouco por quê. E também é ideal para quem gostaria de se expressar mais, ela é mais livre para você se expressar. Então, além desse aspecto de relaxamento, da liberdade de expressão, ainda é mais rentável. Nós vamos focar nesse terceiro ponto da parte da rentabilidade. Existem outros aspectos aqui relacionados aos outros dois itens que eu vou falar em outros vídeos, em outras aulas, mas hoje o foco é isso, né? Então vamos falar sobre a rentabilidade. O que torna essa técnica tão rentável comparada com outras técnicas? Lembrando também que eu já rodei esse mundo de pinturas e artes, já fiz de tudo, desde desenho até caricatura, arte fashionista, aquarela, nanquim, tinta óleo, tudo que você imaginar. E eu me encontrei no abstrato com a tinta acrílica, tá? Então, antes de mais nada, saiba que existe essa combinação perfeita. Eu gosto do abstrato com tinta acrílica. E eu abri esse mundo do abstrato fazendo diversas. Aí entre o abstrato tem diversas técnicas, né? Pinturas como essa, as artes derramadas que vocês me vê fazendo. Tudo entra no universo do abstrato com a tinta acrílica, que é aquilo que eu faço ao longo desse tempo e também treino os meus alunos, né? Então vamos falar da rentabilidade. Eu vou trazer 3 principais razões e vou abrir cada razão para você entender certinho o que quer dizer cada razão e por que realmente torna essa técnica mais rentável. Razão número 1 é o tempo. Gente, já ouviram falar que tempo é dinheiro? Pois é, o tempo é realmente dinheiro. Então, nós temos diversas técnicas de pintura onde a gente leva muito tempo para pintar. Por exemplo, o tapete persa, vocês conhecem, né? Aquela minha pintura enorme, vermelha? Pois é. Gente, eu levei mais de um mês para esboçar, desenhar e pintar a arte do tapete persa. Levou mais de um mês. Não é um mês pintando 2 horas por dia, tá? É um mês pintando de 8 a 10, 12 horas por dia. Vocês acham que no final das contas compensa pintar uma arte como a arte persa? Ou compensava pintar vários quadros abstratos assim ou assim? Também são grandes, hein? Eu tô longe da tela, ó, ela tá ali longe. Essa arte aqui tem 1,40 m por 80, então é grandinha, tá? Essa daqui tem 90 por 90, a parte dela tá coberta aqui. Mas que também são telas grandes como o tapete persa, mas por que será que compensaria para mim, falando em termos de dinheiro, fazer uma técnica que demora? É disso que nós vamos falar agora. Bom, como eu já mencionei, o tempo é dinheiro. E nas técnicas tradicionais, geralmente, por exemplo, aquelas pinturas realistas, hiperrealistas, né? Aquelas que a gente fica um tempão fazendo o esboço, um tempão fazendo o preparo, um tempão fazendo camada por camada da pintura, para poder expressar uma fidelidade à referência, ou seja, eu tenho uma referência, eu preciso ser fiel. Isso quer dizer, nos tamanhos, nas proporções, na coloração. Essas técnicas são as que mais demoram, tá? Porque tem vários degradês, tem várias dimensões, aí você não acerta, sem contar o lado da cobrança, né? Isso entra naquele aspecto de relaxamento que eu contei para vocês, né? Que
É sempre assim, é gostoso pintar, ótimo, mas quando você vai no realismo, por exemplo, né? Vamos supor, sempre dou o exemplo do olho, né? Tá pintando um retrato. Aí a pessoa tem dois olhos, tá sentada ali olhando, né, pra foto, a referência. E aí você tá pintando um olho. Primeiro foi tranquilo. Quando você chegar no segundo olho, o segundo olho, a gente tá sempre com medo de arriscar e ter alguma coisinha que vai fazer um olho diferente. Isso aqui é o exemplo do olho é maravilhoso, né? Aí o sujeito sai vesgo, o sujeito sai com o olho diferente do natural. E aquilo marca assim, ó, no meio da tela já tem aquela diferença. Aí as pessoas olham, tipo, nossa, que lindo. A gente percebe naturalmente que alguma coisa, o olho humano é muito treinado para detectar essas coisas. Então a pessoa bate o olho, a pessoa não é especialista, não é artista, não é nada, mas só de bater o olho ela já fala assim: tem alguma coisa estranha, né? Tão amador. E você leva anos para se desenvolver, tá? Não digo que você vai começar já pintar essas coisas e sair errado. Não, você leva anos e ainda assim tem esses riscos, né? Então sempre tem essa cobrança natural do perfeccionismo de estilos mais exatos, né? Onde você tem que acertar também a tonalidade, a cor, tudo mais, né? E no abstrato, como a gente não tem essas cobranças, o processo acaba sendo mais relaxante, né? Então você está livre, pode ali também se expressar, fazer uma escolha de cores assertivas, né? Você tem um mundo de oportunidades, já que você não tem uma referência te limitando, uma referência que fala, aqui é roxo, aqui é lilás. Não tem, você que escolhe, né? Então, muita gente trava nessa hora, né? Quem principalmente já pinta no estilo mais tipo realista, outros estilos aí mais, como é que eu posso dizer, clássicos, ou estilos mais reconhecidos mesmo, né, ao longo da história da humanidade, quando eles querem migrar para o abstrato, tem uma certa dificuldade. Eu tô cheio de alunos assim, né, que vieram falar para mim, nossa, Nilu, vim fazer o curso porque não consigo destravar para fazer o abstrato, não consigo escolher as cores, é muita liberdade, né? Então, isso me leva a falar do fato do tempo, né? Quando você pinta algo mais rápido, além, né, do tempo de produção, é claro, fiz um quadro, agora vou fazer outro, além dessa velocidade, você ganha algo chamado autoconfiança, né, onde toda a minha metodologia está estruturada. Resultados rápidos, baseado em um monte de técnicas, claro, tem técnica, nada é largado, tudo tem técnica, mas que resultado vem de forma mais rápida. E isso incentiva quem está começando. Você com esse incentivo de olhar para sua obra, né? Em curto período que você sentou, aprendeu as técnicas, aprendeu as cores, fez tudo certinho. E aí quando você cria uma obra dessa, aquilo dá uma sensação tão legal de dever cumprido, de orgulho mesmo, né? Olha só, fui eu que pintei essa arte. Gente, até hoje eu fico orgulhosa das minhas artes. Isso aqui é uma sensação que não passa, tá? É incrível, porque foi uma criação. Você sai do absoluto zero e cria uma obra de arte, né? Muito legal. Então, quando a pessoa percebe isso, ela fica mais incentivada, ela se sente mais encorajada, com mais autoestima para produzir mais. E à medida que ela vai pintando, ela ganha mais experiência, mais habilidades. A mente, as técnicas consolidam, a mão fica treinada e ela se sente mais encorajada mesmo de avançar, né, de evoluir. E aí os resultados não tem como não dar, não tem como não avançar. O avanço vem automaticamente, né? Então é tudo conectado. Então essa questão do tempo da arte abstrata realmente ajuda bastante até no avanço no processo de aprendizado, né? Agora vamos falar de termos práticos, né? Quanto tempo, Nilo? Eu sempre falo para vocês que é super possível sair do absoluto zero, começar a pintar seus quadros, faturar R$ 3.000 por mês pintando apenas 2 horas por dia. Então, essas 2 horas que eu falo não é de boca para fora. Tem um monte de cálculo. Se você participou de um evento meu, o evento que teve agora Pinturas de Sucesso, por exemplo, eu expliquei, eu abri essas horas, eu desmanchei cada pintura minha e eu expliquei por que que são 2 horas por dia. Lembrando que são 2 horas por dia nos dias úteis, tá? Então, não é todo dia, 30 dias por mês, não. 2 horas cada dia útil, né? São 20, 21 dias úteis por mês, é isso. Ah, Nilu, mas eu não consigo pintar só nos dias úteis, né? Eu não consigo mesmo, então tem o final de semana. É simbólico falar isso, né?
2 horas por semana, né? 2 horas por dia útil por semana, daria 10 horas por semana. Então, você pode transportar essas horas para o final de semana, né? Então, são 10 horas para você fazer no final de semana. É a mesma coisa. Então, 2 horas tem o fundamento sim, porém é simbólico em termos de dias, certinho, né? Então, sobre o tempo é isso, gente. Aí tá. Além do fato do tempo ser dinheiro, tem outra questão. Quando você consegue fazer uma pintura do começo ao fim de uma forma mais rápida, além de todo avanço, todas aquelas coisas que eu já contei, você consegue produzir mais artes por mês. Então você já começa, sai do zero, termina um quadro, vai para o outro, ganha habilidades mais rapidamente, ganha mais confiança e ao longo disso ainda vai produzindo mais quadros. Então o tempo de produção é mais curto, tá? Então assim, se no mês, né? Você pintando 2 horas por dia, né? Você esperasse ganhar os 3.000 reais e você pintasse um quadro, esse um quadro necessariamente teria que ter um valor de 3.000 reais para você fazer a conta fechar. Agora imagina se você pintar vários quadros. E, gente, eu já comprovei para vocês dezenas de vezes que 3.000 é muito baixo para estimar isso que eu estou passando para vocês, tá? Isso daqui você consegue fazer 10 dele por mês, tá? De um quadro desse. E olha que é mais demorado, hein? Essa técnica é mais demorada, umas 4 horas. Mas vamos supor, a pessoa é iniciante vai levar 8 horas, tá bom? Vou duplicar, superestimar a conta. Levou 8 horas para fazer. Então, no mês, pintaria 5 quadros desse. Então, facilmente, eu vou nem falar o valor que eu vendo esses quadros, porque vocês vão ficar chocados com a técnica dos 3.000. 3.000 é realmente muito simbólico, é você fazer 5 desses e vender um por mês. Aí bate os 3.000, entendeu? Mas que à medida que você também ganha habilidades de venda, aí você consegue produzir os 5, cada um vale 2.000 reais, 3.000 reais, já bateu 10, 15 mil. Isso, assim, se você tem dúvidas sobre o valor de obras de arte, é só fazer uma pesquisa no Google, escreve quadro, né? Pega as medidas, 1,5 m, 1,40 m por 80, feito à mão, né? Porque tem muita coisa impressa no mercado, infelizmente, aquela monte de cópias iguais, né? Mas pesquisa se você tá duvidando isso, porque é o preço, assim, baratex da internet. Se você for numa galeria, realmente, os preços. Eu já fiz a exposição, eu sei o preço que é praticado no mercado, tá? Isso assim, eu tô passando no valor do iniciante mesmo, tá? Enfim, então essa é a razão falando sobre o tempo, né? Então, recapitulando, tempo e dinheiro, você evolui mais rapidamente tendo menos tempo de produção e você produz mais no mês. Então, essa é a razão número 1, né? O tempo. Agora, o próximo item, eu anotei aqui para não esquecer para passar para vocês na ordem certa, né? É os materiais, gente. Além, a gente já falou disso do tempo, né? Falando de rentabilidade, por que que, de novo, o abstrato vence, né, comparado com outras técnicas? Quando você faz outras técnicas, de novo, vou dar o exemplo do realismo, né, do retrato. Você não consegue pegar um pincel grosseiro, digamos assim, e pintar as coisas. Você não consegue. Você quer pintar uns cílios aqui, um fiozinho da sobrancelha, um fio do cabelo, uma manchinha. Você teria que ter cada pincel específico para cada efeito. Vai fazer um esfumaçado aqui, ó, um pincel específico. Vai fazer o fiozinho, outro. Vai fazer. Aí, ó, é assim que surge isso aqui, ó. Isso aqui é uma parte dos meus pincéis da época que eu pintava de tudo. E esses são os que eu mais uso, assim, ao longo prazo. O resto tá guardado porque não cabe e não adianta botar aqui pra deixar ficar empoeirado, né? Então, você exige, as outras técnicas exigem muitas ferramentas. E pincel para isso, pincel para aquilo, um acabamentinho aqui, o preparo, pós, enfim. E no abstrato, eu já falei para vocês, né? Eu uso duas ferramentas, vou até pegar aqui, ó. Duas ferramentas com frequência: espátula e trincha, tá? Para dizer que eu estou mentindo para vocês, e um pincelzinho desse, ó. Escolar simplão. Isso aqui é muito barato, 2, 3 reais. A espátula e a trincha.
tá? Produzir essa arte aqui, essa arte aqui, essa arte aqui. Os meus alunos estão de testemunho porque eles veem todo o processo, né? E a gente não passa disso, tá? Pincel simples, trincha e a espátula. E essas ferramentas, elas são mais grosseiras, né? Digamos assim. Olha essa espátula aqui, ó. Grande, firme. Isso aqui dura uma eternidade. Eu ainda não consegui acabar com nenhuma dessas ferramentas. Elas mancham e tal, aí eu vou mudando a função delas, né? E quanto mais delicado for o pincel, por exemplo, um pincel fininho, um pincel chanfrado, ele começa a abrir, língua de gato começa a desfilar para fora, o fininho começa a soltar, enfim, quanto mais delicado, menos vida útil. Quanto mais assim, grosseiro, digamos assim, mais vida útil e mais uso. Isso aqui, ó, gente, ó, da última vez eu tirei, fiz limpeza, tá saindo até pó da limpeza das telas, né? Enfim, elas têm uma vida útil maior. Então, além do fato de ter ferramentas mais simples, essas ferramentas duram mais. Então, assim, é quase que um gasto muito pouco mesmo com as ferramentas, né? E aí você já pode estar pensando, Nilu, mas você não tá falando da tinta. É a tinta que é a cara. E aí também não é isso, né? Como a gente trabalha com grandes dimensões, a gente não trabalha com tintas pequenininhas, bisnaguinhas de 20 ml, 30 ml, como pintura a óleo, por exemplo, né? Ou aquarela, que você pega aquele negocinho desse tamanho, vai pingando água e fica eternamente usando aquela tinta, né? É caro. Esses materiais são mais caros, porém são menorzinhos, enfim. No acrílico, a gente realmente consome mais tinta, vou dizer a verdade para vocês. Só que o preço deles é muito interessante, digamos assim, né? Porque nós temos os produtos nacionais de qualidade. As tintas, eu sempre falo para vocês, vocês não precisam começar com as tintas importadas. As tintas importadas, ai, são maravilhosas, lindas, bem pigmentadas, são mesmo. Mas o nacional consegue competir com essas tintas, para vocês terem uma ideia, né? A pigmentação dos nacionais são muito bons. Então, a gente consegue utilizar os pigmentos nacionais e pelo fato de ser nacional e não importado, o preço cai drasticamente. Então, são tintas com valor em conta e em grande quantidade. Você não compra mais bisnaguinhas. Pode comprar? Pode, para você começar, te colocar a mão na massa, fazer alguns quadros com a bisnaga, tá? Não precisa, né? Mas que depois você vai ter o desejo de comprar os maiores e pelo fato de não ter esse gasto com a embalagem, né? Que a gente paga muito nas embalagens, né? Um pote que eu compro, tá longe pra eu pegar agora, mas vocês já viram, né? Os potes de tinta que eu uso são assim, o básico, né? 250 ml. E a gente paga pela embalagem, pelo plástico, apenas uma vez. Então isso barateia, né, gente? Se a gente parar para ver preço de embalagem, tudo que a gente paga, ai, teve uma impressão aqui, teve não sei o que, eu sei disso porque eu tenho e-commerce de outros produtos de outras linhas, mas o que eu gasto de embalagem eu fico chocada. Às vezes bate o preço do investimento do produto. Então, né? E quando você compra um potão, tá aí, né? Já gastou uma vez com embalagem, pronto, fim. E a quantidade é maior, então ele é meio que um atacado. Se você pegar os ml de um pote maior e comparar com os ml de um pequenininho, ele é muitas vezes mais barato. Eu já fiz essa conta. Um de 250 ml, que você paga algo entre 25 a 30 reais, aí tá, vamos supor, 25, aí seria, vou até fazer uma conta aqui agora, com uma calculadora, vamos lá. 250, vamos supor 30 reais, né, pra vocês pegarem o preço da internet. Dividido por 250 ml, dá 12 centavos por ml. Aí se você pegar uma bisnaga vamos pegar o de 37 tá uns 12 reais, né? 12 reais dividido por 37, nossa, ele desligou. 12 reais dividido por 37, nossa, gente, esse calculadora não, Maria. Google, peraí que eu vou pegar o celular, né? Não dá mais pra usar calculadora, né, gente? 12 reais dividido por 37, ó. 32 centavos. Ali tinha dado 12. É um terço do preço. A mesma tinta, tá? Não tô falando que a bisnaga tem qualidade diferente e o pote outro. Não, é a mesma tinta, eles só vendem em tamanhos diferentes pra gente. Então tem esse aspecto também, né? No abstrato vai mais tinta, o preço dele é mais barato. Isso fora o fato de contar sobre atacado para vocês, né? Sobre o tamanho maior. Enfim, e o último item que é muito legal, que muita gente se apaixona, e o fato de por que a arte abstrata tá tão em alta hoje em dia,
é justamente o fato dessa arte ser personalizável. A arte abstrata é altamente personalizável. Vocês lembram no começo do vídeo? O que eu falei para vocês? Eu falei que no abstrato você tem a liberdade de se expressar. Essa expressão, né, além do fato de você escolher as cores que você deseja, além de entender o mundo das cores, teoria das cores, harmonia das cores, além disso, você consegue alinhar essas qualidades junto com o ambiente. Então, essas artes, elas são muito utilizadas para compor decoração mesmo, decorações contemporâneas. Nós vivemos hoje, a tinta acrílica é a tinta de hoje e a arte abstrata é a pintura de hoje, tá? Então, para vocês entenderem o contexto contemporâneo mesmo de tudo isso, né? Então, pelo fato de ser altamente personalizável, você consegue moldar uma arte dessa para justamente combinar com o ambiente que ele vai. E ele não perde a característica de ser uma arte, é claro que é uma arte. Porém, a escolha das cores, a sensação que você passou, a sua inspiração das cores pode ser altamente personalizável baseado no ambiente. Isso não só de cores, tá? Tem o estilos, tem várias coisas, né? Vai muito além do que eu tento falar em alguns minutos nessa live, tá? Mas que você consegue personalizar cada sensação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem mais ou menos, né? Eu quero levar um ar de sofisticado para algum ambiente. Eu tenho total liberdade de escolher a cor que eu quiser, tá? Tô livre. Vou pegar um dourado, vou colocar uma textura. O que isso faz? Isso torna a minha arte mais sofisticada. Ela sai da simplicidade. E isso é ideal, por exemplo, vou dar exemplos, né? Para uma casa com estilo luxuoso, para um escritório de advocacia, né? A cara dessas artes dourado com preto, então a dupla Chanel que eu tenho, maravilhoso. Esse quadro aqui, ó, sofisticado, porém, ao mesmo tempo, né, leva um pouco para você sonhar. Tem aí um aspecto aqui, um fundo da coloração do mar, né? E essa faixa dourada que passa para trazer essa sofisticação nela. Isso aqui, por exemplo, ideal para decorar casa, sala, uma parede que tá sem nada, uma parede branca. Ou, por exemplo, ser utilizado para decorar uma como é que fala? O corretor de imóveis? Um escritório, né? Não é escritório que chama, né? É, imobiliária, lembrei. Uma imobiliária, maravilhoso, que é sofisticado, porém a pessoa sonha, é sensível, não é tão frio igual uma decoração de advocacia, por exemplo, de escritório de advocacia. Mesma coisa sobre um clínico odontológico, né? Uma clínica de dermatologista, enfim. Tudo isso você consegue personalizar. Então não é só mudar a cor, falar, agora eu vou pintar isso aqui de roxo, mudou. Não. Você leva uma série de sensações, né? Por exemplo, isso aqui tem textura pesada, ela é muito assim, carregada, né? E tem folhas de ouro, ó. Vocês conseguem ver o brilho? Ó? Deixa eu ver. Aqui, ó. Tudo isso aqui é folha de ouro, então é sofisticado. Ao mesmo tempo é clean, ó, que tem cinza, tons de dourado, bege, ele é bem adaptável. Inclusive, isso aqui vai para minha sala, tá? Eu tô esperando um tempo bom para furar a parede e instalar, vai super combinar. A minha mesa é branca, o ambiente é todo assim, piso cinza, parede branca, maravilhoso para receber essa arte, tá? Então ela é super adaptável, vai combinar a cada 10 opções combinaria em 9. Isso sem eu ter visto o ambiente, tá? Nem estou falando de uma arte que eu personalizei. Estou falando do fato dela ser assim, tem essa facilidade, tá? Essa daqui também é super adaptável, o azul, até essa da paisagem longa, não dá pra ver muito aqui, né? Deixa eu ver. Ó, super adaptável, vai até no quarto esse, que é bonito, né? Pra mais tranquilo, né? De relaxar, pra dormir, enfim. Então é isso, ó, essas são as 3 razões que eu listei para vocês verem de fato, com dados, né? Com a lógica, com o histórico de por que que a arte abstrata consegue vencer drasticamente em questão de rentabilidade, além de, né, eu falei da rentabilidade hoje, mas tem o fato de ser uma técnica de extremo relaxamento, né, muita tranquilidade e de expressão. Expressão de sensações, da forma que você quiser passar mais a coloração. Hoje, por exemplo, uma aluna mandou uma foto, ela fez uma técnica de arte derramada, né? Não estou falando mais de quadros. E na arte derramada dela,
ela usou uma coloração floral. A hora que eu bati olho na arte dela, eu senti primavera, gente. Tinha flor? Claro que não. Tinha uma paisagem de primavera? Não tinha nada disso. Mas eu, observadora aqui, senti primavera na arte da moça. Olha que incrível. Ela conseguiu se expressar só pela escolha de paletas de cores que ela fez. Eu já senti a primavera. Eu até perguntei para ela se essa era a sensação, né? Então, a paleta de cores, a forma como ela fez, a técnica de derramado, o que ela fez me levou a sentir uma estação. Olha que incrível, né? Sem contar todas, né, as outras características e tudo mais, né? Então, é isso, tudo que eu preparei para vocês para falar na aula de hoje sobre razões por que a arte abstrata é tão rentável comparado com outros estilos de pintura. Isso para você sair do absoluto zero, pintar os seus quadros e artes abstratas, faturar 3.000 todo mês pintando apenas 2 horas por dia.